Oi, pessoal, aqui é Mariana Bruce, professora de História do Colégio Francisco de Assis, e eu tô aqui para mais uma aula de História para o 8º ano, dessa vez com o tema A Revolução do Haiti, ou a Independência do Haiti. Na semana passada, eu falei com vocês sobre a Era Napoleônica como período que vai consolidar os valores burgueses disseminados ali pela Revolução Francesa, e a proposta hoje é a gente observar o que é que aconteceu na América nesse momento. E o que aconteceu aqui nessa região das Américas, né, foi justamente um processo que radicaliza ao extremo os sentidos de liberdade anunciados lá na Europa. Vamos ver como isso se deu? Vamos ver quais são os protagonistas dessa história e quais são as suas consequências? Então, vem comigo. O Haiti, pessoal, olha só, é uma ilha lá no Caribe. É uma ilhazinha que vai dividir o território com a República Dominicana, né, atualmente, e que protagonizou um processo revolucionário que teve como característica justamente a ação de homens e mulheres que foram escravizados nas Américas e que decidiram revolucionar o conceito de liberdade para que ele os abarcasse também. Aquele conceito anunciado lá pela Revolução Francesa. Para a gente entender como isso se deu aqui nas Américas, vamos primeiro caracterizar esse processo de colonização do Haiti realizado pela França. Lá no século XVIII, a gente está falando, na realidade, de uma população de em torno de 500 mil pessoas, sendo que, olha só isso, dessas 500 mil pessoas, praticamente 90% da população era constituída de escravizados e escravizadas. Uma minoria, cerca de 1% da população, era constituída por brancos e brancas que eram os donos das principais propriedades onde se plantava cana, né, onde se plantava cana, que era o principal produto de exportação ali do Haiti, e uma parcela ali de mestiços livres também. Mas observem, né, que realidade difícil, porque você tem uma maioria avassaladora de pessoas que estão vivendo em condições desumanas, enquanto uma minoria, uma elite bem reduzida dessa população, vivendo na opulência, no luxo, na riqueza, às custas da vida de tanta gente. Bom, isso não ia dar certo, né? Como colônia francesa de exploração, o Haiti se especializou na produção do açúcar, como eu falei, através do regime de plantation, que vocês já sabem como é que é. Uma grande propriedade cuja produção é voltada para o exterior e se utilizando de mão de obra escravizada para justamente baratear esses custos de produção. E uma monocultura, ou seja, só se produzia basicamente cana, né? Você vai ter algumas regiões destinadas a produzir o alimento de subsistência, mas fundamentalmente a gente vai ter um território que gira economicamente em torno dessa economia de exportação. Essa desigualdade toda no interior de um contexto como aquele desencadeado pela Europa da Revolução Francesa vai chegar ao seu limite de sustentação. Isso porque, inicialmente, a Revolução Francesa vai lá levantar a bandeira liberdade, igualdade e fraternidade, mas não para a colônia, né? Principalmente as partes mais conservadoras do processo revolucionário não entendiam que a colônia, as suas colônias, deveriam fazer parte desse universo. Pelo contrário, as colônias foram deixadas à parte e não se tocou no tema da escravidão. Só que durante o período jacobino, que, como eu falei também na videoaula sobre a Revolução Francesa, foi o período mais radical da Revolução, ocorreu de ser declarado o fim da escravidão nas colônias. A metrópole, contudo, não consegue enviar um reforço militar para a colônia
para sustentar o retorno à condição da escravidão, porque vocês sabem que os jacobinos, devido lá às políticas do Tribunal de Salvação Pública, né, e todas as perseguições e guilhotinas e tudo mais, perdem base social de apoio e são derrubados no golpe termidoriano. Só que uma vez apontado esse horizonte de liberdade na colônia, você não tem como voltar atrás, né? Fica muito difícil. E é aí que você vai ter esse levante negro, né? Que a gente já vai falar sobre ele, mas que vai ter características muito peculiares. A liderança do Toussaint Louverture, né, que vai ser uma figura lendária, né, nas Américas, vai trazer como ferramenta de organização popular, de mobilização das pessoas, a língua crioulo, que é uma língua bem característica da região do Haiti, que é uma síntese entre o francês e línguas nativas africanas. Vai trazer o voodoo como religião unificadora também da população ali em torno de um ideal comum. Vai então dialogar com essas raízes africanas latentes da ilha e vai desencadear um processo que vai se voltar contra aquela minoria branca que ocupava a ilha, no sentido justamente de exterminá-los. Então a onda era ocupar as propriedades e exterminar essa elite branca, literalmente. E a partir daí, radicalizar o horizonte de liberdade, entendendo que aquelas pessoas que foram escravizadas também eram seres humanos, também deveriam ter acesso aos direitos de igualdade, liberdade e fraternidade. As elites, por sua vez, diante das investidas desse levante negro, preferiram destruir os canaviais a entregar aos ex-escravizados. Quer dizer, havia uma resistência muito grande ali, onde não se construiu nenhum tipo de diálogo possível. Por isso, essas ações mais radicalizadas. O Napoleão Bonaparte, ele tenta restabelecer a escravidão na colônia. E tinha muitos receios, né, de que esse processo pudesse comprometer a economia francesa e garantir e derrotar, né, os franceses aí nessa competição do açúcar com a Jamaica. Então ele envia tropas, né, para dizimar a revolução. Há um recuo do processo revolucionário, muitos fogem, o próprio Louverture é preso, ele morre em 1803, é decretado bloqueio comercial ao Haiti, isso tudo numa tentativa de recolonizar aquela região e restabelecer o controle francês, né? Mas não teria volta atrás. Em 1804, Dessalines é um continuador das ideias de Louverture, dá continuidade à rebelião e a esse levante e consegue levar essa disputa política até a independência do Haiti, em 1804. É uma independência que não vai ser reconhecida pela França. A França só vai reconhecer a independência do Haiti em 1838, quando uma elite mestiça passa a liderar o país e ainda assim cobra um pagamento de uma indenização exorbitante para admitir que de fato o Haiti havia se tornado independente. Nessa imagem, né, de Januário Skłodowski, não sei falar direito, mas que retrata aí a Batalha de São Domingos, a gente vê, né, o exército, as tropas polonesas a serviço do exército francês e os rebeldes do Haiti, insurgentes, né, assumindo ali aquele papel de radicalizar os ideais anunciados pela Revolução Francesa. Poucos movimentos políticos foram tão estigmatizados como a Revolução do Haiti. Até hoje a gente encontra muita dificuldade de falar sobre esse tema. E é curioso ao mesmo tempo, porque é um tema tão importante, porque se trata justamente da primeira grande revolução liderada por escravizados nascidos nas Américas, que se comunicavam através de uma língua própria, o crioulo, como eu falei, que também se organizavam segundo uma religião sincrética, que é o voodoo, que reunia elementos, né, da religião de matrizes africanas e também algum diálogo, né, com religiões protestantes, enfim, de matriz cristã.
E que nesse processo absolutamente original, se estabelece de fato a independência do Haiti e se proclama a universalidade desse conceito de liberdade, de igualdade, né? Por toda a América, a partir desse processo revolucionário do Haiti, dissemina-se essa lenda, né, do Toussaint Louverture. O Haiti se transforma numa grande ameaça, porque você imagina se pessoas de outras regiões decidissem seguir por esse mesmo caminho do Haiti e desencadear esses processos revolucionários, né? Os escravocratas dos Estados Unidos fugiram para as cidades. No Brasil se falava em haitianismo, né? E as lutas de independência que a gente vai ver nas próximas aulas do resto da América vão ter o Haiti como uma referência central e um estímulo também, principalmente para aquelas correntes que propunham e lutavam pelo fim da servidão e da escravidão. É difícil a gente avaliar com exatidão o caráter transformador e revolucionário que esse processo assumiu na sua época. Mas seguramente a independência do Haiti, a forma como ela foi conquistada, gera efeitos até hoje na história desse país, porque se torna uma experiência não reconhecida pela Europa, não reconhecida pelos Estados Unidos, não reconhecida pela história oficial, que é uma história escrita principalmente por brancos e brancas dentro dessa matriz eurocentrada e que procura rasgar mesmo da história essa página onde negros e negras escravizados decidiram lutar pela sua liberdade e conquistaram essa liberdade, exterminando essa elite branca que residia naquela região. Então, pessoal, por hoje eu vou ficar por aqui. Na semana que vem a gente dá continuidade aí, vai estudar um pouquinho melhor esses processos de independência. Qualquer dúvida, tô lá na nossa sala de aula virtual e acompanhem também o nosso plantão de história. E a partir dessa semana vocês estarão lá comigo às 9 horas da manhã de quarta-feira, tá bom? A gente se vê. Beijo, tchau, tchau.